Deus existe? E se existir, qual Deus existe? Enfim, são muitas e muitas perguntas. Hoje eu quero trazer para vocês, na verdade, uma reflexão que eu acho que eu posso dizer que é a reflexão da minha vida, que é justamente sobre a existência ou não de Deus. E isso tem a ver com as religiões institucionalizadas também. Vou refletir sobre como ter uma religião, na verdade, facilita muito a sua vida, te dá um senso de propósito. Só que nem todos vão conseguir seguir alguma religião, como é o meu caso. Eu não tenho religião nenhuma, eu por vezes me considero um deísta, você vai entender, ou seja, eu creio que há um Deus, agora talvez eu não acredite que ele interfira diretamente em nossas vidas, faça milagres, se manifeste aqui, mas isso é um assunto que a gente vai desenvolver. Vem comigo explorar um pouco sobre a ideia de Deus, e eu vou trazer aqui uma reflexão muito legal sobre um livro que eu li, um dos melhores livros sobre história da religião, do Reza Aslan, que é um professor antropólogo. Vocês vão gostar muito, então bora comigo. Meu nome é Hugo, que é o Filosofia Infinita. A gente fala de vários assuntos aqui, de política, religião, filosofia, sociedade. Seja muito bem-vindo. Galera, essa pra mim é a pergunta, ela é uma pergunta que, se vocês, quem não conhece muito a filosofia, sabia que, na verdade, o que define a filosofia enquanto uma ciência? É justamente uma ruptura com o pensamento mítico, porque a filosofia ela tem origem na Grécia Antiga. Então, qual que era o cenário que vai surgir a filosofia? Era o seguinte, né? Chove. Por que chove? Porque Zeus está abençoando aqui a agricultura, os deuses da agricultura. Por que o mar está muito revolto, a gente não consegue pescar? Provavelmente a gente desagradou o Poseidon. E assim por diante. A filosofia é a primeira forma, vamos dizer assim, organizada de um pensamento racional. Quer dizer, o mar mexe, talvez seja a maré que tem relação com a lua, com o sol, com os astros, com forças físicas, ou seja, é a ruptura com o mítico, com o transcendental, com Deus, com deuses, etc. Então, esse já é um caráter muito interessante da filosofia, certo? Esse surgimento, tentando trazer racionalidade para fenômenos da natureza. Então, os primeiros filósofos, eles são conhecidos como filósofos da physis, porque eles se preocupavam, na verdade, com o que é a origem do ser. Alguns vão falar que é a água, outros é o fogo, outros é o infinito, o vento, o ar, e assim por diante. Então, é muito interessante a gente pontuar isso. Então, você vê que passado aí quase 2.500, 3.000 anos, as nossas dúvidas ainda são as mesmas, né? A gente não evoluiu muito nesse sentido. Qual que é meu ponto aqui, pessoal? Deus existe? Essa é a primeira pergunta, né? Deus existe? Essa resposta vai desdobrar em outras coisas, que é, bem, se Deus existe, qual Deus existe? Porque cada religião prega um Deus. Algumas religiões, como as religiões monoteístas, o judaísmo, cristianismo e islamismo, por exemplo, para citar as três mais populares, elas vão pregar não somente um Deus único, mas o único verdadeiro. E os outros são falsos, os outros são enganações. Portanto, a gente pode partir de um pressuposto que é inconciliável todos os deuses, né? Então, do ponto de vista teológico, se a gente estudar teologia, ou seja, o estudo sobre o divino, sobre Deus, é muito improvável que o budismo tibetano, o hinduísmo e o catolicismo romano estejam certos ao mesmo tempo. É muito difícil, né? Que exista Maria, santos, intervenção dos santos, por exemplo, né? Intercessão dos santos, na verdade, e Shiva e Brahma, que são deuses, divindades do hinduísmo, por exemplo. Então, esse é o primeiro problema lógico que a gente enfrenta. Eu já falei exclusivamente sobre isso num vídeo aqui, que é sobre o determinismo geográfico. Você nascesse na Índia, era provável que você fosse hindu, né? Muito improvável que você fosse, por exemplo, um católico apostólico romano. Praticamente improvável. Se você nascesse em uma tribo indígena brasileira, Guarani, antes de 1500,
é muito provável que você teria a religião dos povos originários. Se você nascesse no México antes da colonização espanhola, por volta também de 1500, provavelmente você teria ali a religião asteca, ou então a religião maia, se você estivesse ali mais para próximo da Riviera Maia, né, de Cancún, etc. Já abordei isso em outro vídeo. Para além disso, qual a reflexão que eu trago para vocês, né? Uma reflexão quando você conhece a história das religiões. Por isso eu quero recomendar essa leitura para vocês, que é esse livro aqui, Deus, uma História Humana. É um livro do Reza Aslan, que é um estudioso da religião. Fenomenal. Então ele, na verdade, ele vai falar que o Deus que você conhece, talvez por nome de Javé, de Pai, de Alá, de Shiva, de Gandhi, Gandhi não, né? Shiva, de Brahma. Na verdade, ele já teve vários nomes, né? Ou seja, é uma figura que tem uma personalidade divina e que ela tem traços, emoções humanas. Então, quando você lê a história, né, das religiões, você vê que, cara, é algo intrínseco do ser humano para explicar o sobrenatural. E há um fator político também. Por quê? Por que você hoje, a gente, né, a maioria do Brasil é cristão, por exemplo? Será que isso não tem a ver com o Império Romano ter adotado oficialmente a religião cristã? E o Império Romano basicamente dominava o mundo. E o Império Romano mandava colonizadores trazendo essa religião para os continentes conquistados, como foi o caso do México, que eu citei, como foi o caso da América Latina inteira. No Brasil, a gente teve a figura dos jesuítas, ou seja, assim que chegaram os colonos portugueses e europeus, os jesuítas, que era, né, uma companhia de conversão de indígena praticamente. Então, eles vieram no território para converter indígenas, primordialmente, né? Quer dizer, será que não é por isso? Será que se os colonizadores tivessem uma outra religião, nós não teríamos uma outra religião também? Então, são esses nuances. Para além da religião, ou seja, eu pontuei a religião. Para além da religião, eu quero pontuar o que mais me assombra. Eu vou trazer algumas imagens para vocês. Eu gosto muito de astronomia. E hoje a teoria mais aceita é a teoria do Big Bang, que é o universo surgiu por volta de 13 a 14 bilhões de anos, num ponto infinito, concentrado, e ele está em plena expansão até hoje. Uma imagem que ilustra isso, deixa eu ver se eu consigo abrir essa imagem, uma nova guia, seria mais ou menos isso aqui, né? Ou seja, você tem aqui um ponto, esse ponto branco aqui seria o surgimento do universo. O Big Bang não explica o que deu origem a isso, né? O que causou essa expansão, ele só explica o desenvolvimento, né, do universo. Ou seja, você tem aqui a radiação cósmica de fundo que foi mapeada até esses 13,8 bilhões de anos, as primeiras estrelas, depois você tem desenvolvimento das galáxias, energia escura, e hoje estamos aqui, pairando aqui no meio do absoluto nada, né? A gente tem essa outra imagem aqui, que é isso aqui, né? Se a gente pudesse olhar, a gente tá... Cara, a gente tá aqui, pessoal, assim, tem noção que cada ponto desse aqui é uma galáxia, não tô falando de um planeta. Cada pontinho desse aqui é uma galáxia com milhares e milhares, às vezes milhões de planetas, de Sol, de Lua, a gente não sabe nada. Quer dizer, esse é um ponto, né? Então isso me faz refletir muito sobre Deus, né? E o nível de intervenção. Será que, cara, Deus, ele te ajudou a conseguir um emprego? Porque se você entende a dimensão do universo, né? Isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem melhor, né? Ó, tem várias coisas aqui, né, pessoal? Mas, basicamente, assim, a gente tá no meio disso aqui, né? Nós estamos no meio disso aqui. Aí você acha que, tipo, existe um Deus que, na verdade, ele atendeu o seu pedido para ganhar um jogo de futebol. A gente vê jogador de futebol, né, agradecendo a Deus por ter ganhado a partida. Assim, esse nível de preocupação, enquanto o mundo tem fome, miséria, terremoto, desigualdade social. Então, são coisas que eu fico me perguntando, né? Ou seja, existe um Deus? Eu já vou responder essa pergunta.
Se existe, de qual religião? Essa é uma que eu não tenho resposta. Eu acho que nenhuma religião ainda me convenceu de que aquela manifestação é 100% a manifestação de Deus. Eu estou mais inclinado a acreditar que deve existir um Deus. As religiões são manifestações dessa energia, mas que Deus talvez não tenha influência direta nos eventos que acontecem aqui, né? De assim, fiquei doente, vou orar e Deus, vou rezar aqui, Deus vai me curar, ou vai realizar um desejo, ou vai me ajudar a conquistar alguma coisa, né? Você vê aqueles adesivos em carro, não, foi Deus que me deu, quem me deu, né? Quer dizer assim, Deus está, né? A gente criou um Deus tão pessoal que ele é capaz de te dar um carro. E hoje a gente tem a teologia do coach, a teologia da prosperidade, principalmente em igrejas evangélicas, que vão pregar isso, né? Que é um Deus que você ora e ele te dá. Ele te dá bens materiais, ele te dá abundância, etc. Eu estou inclinado a não acreditar nisso. Só que aí vem o ponto de reflexão. É absolutamente, pessoal, devastador para mim a gente crer que não há nada, certo? Quer dizer, não tem nada. Nada no sentido de não há Deus, não há nada, é simplesmente um acaso, a gente não tem explicação racional para como que esse Big Bang surgiu, o que vai acontecer, né? Existem 1 milhão de teorias, inclusive de que a gente está numa simulação. Existem teorias de que o universo está sempre se expandindo, ele chega num ponto em que ele entra em implosão, então ele se encolhe de novo e acaba tudo, e ele abre de novo, e esse é um ciclo eterno. Então, talvez não tenhamos nunca essa resposta, e aí entra o ponto, Deus, de tudo que eu vivenciei, eu já tive momentos que eu acreditei muito em Deus, que eu chorei, que eu me emocionei, mas sempre Deus, quando a gente fala em Deus, é algo subjetivo. Quer dizer, Deus falou comigo, eu senti Deus, eu li uma palavra, eu li um livro sagrado, eu experimentei um ritual, Deus falou comigo. Ou seja, é sempre algo, pessoal, que você não consegue transpor para o outro. Ou seja, você chegar para mim, Hugo, Deus existe, eu tenho a plena certeza e convicção. Não me diz nada. E se eu vivenciar qualquer experiência religiosa em qualquer religião e falar isso pra você, ela não diz nada também. Por isso que as conversões, elas são pessoais, né? A conversão não é assim, fui na Umbanda, vivenciei tal coisa, me tornei um bandista. Não, né? Eu me torno o bandista se eu estou lá e vivencio algo na minha vida, algo acontece comigo. Ou seja, é algo sempre subjetivo. Por ser subjetivo, há sempre uma explicação racional. O que eu quero dizer? Já teve vezes, cara, que aconteceu coisas comigo assim que, sei lá, já quase bati de carro e morri. Eu e minha esposa, quase. Foi assim, coisa de 1 metro. 1 metro já era, vocês não estariam vendo esse vídeo. E na época eu estava muito crente, digamos assim, estudando, orava todos os dias e tal. E na minha cabeça aquilo ali era Deus, né? Era Deus que me deu o livramento e uma oportunidade de me arrepender dos pecados, etc. Mas se a gente olha racionalmente, foi um acaso, eu poderia morrer, assim como milhares de pessoas morrem todos os dias de acidentes. Quer dizer, então Deus não tinha nada a dizer a essas pessoas. Então há um fator psicológico que eu vou utilizar as minhas experiências pessoais para justificar a minha crença. Então se eu acredito na Umbanda, sei lá, aconteceu isso, não foi livramento de Yeshua, Jesus, foi livramento às vezes do Senhor Tranca-Rua das Almas. E para um hindu, talvez foi Brahma. E para um judeu, foi o Deus de Abraão. Para um muçulmano, foi Alá. Ou foi algum profeta, etc, etc. Perceba, então, que é uma situação complicada. Agora, eu não condeno... Na verdade, eu sou apaixonado pelas religiões, né? Eu não sou ateu chato, assim, de... Meu Deus... Eu nem ateu sou, né? Eu me considero um agnóstico, digamos assim, né? Eu não tenho certeza e eu nunca terei. Isso é o que mais me deixa entristecido, porque eu tenho desde sempre essa busca pela verdade. E a religião vai me ensinando que eu não vou ter essa resposta. Porque aí entra um ponto interessante. Porque se Deus se manifestasse de forma objetiva e definitiva, não existiria fé. Porque a fé é a crença no que você não pode provar,
do que você não tem certeza. Então, se Deus aparece aqui agora para todo mundo no céu, você olha, ele fala com você e tal, tem um zap que tu manda mensagem. Bem, será que é Deus, então? Será que isso é a figura de um Deus? Para que a fé, então? Então, eu acho que a fé, muita gente, alguns ateus vão falar que isso é o Deus das lacunas, né? Quer dizer, tudo que não tem explicação racional, que a gente não consegue explicar, você atribui a Deus. E, na verdade, eu não concordo com isso, né? Eu acho que a experiência religiosa passa pela subjetividade. É isso que torna ela bela. E eu, de fato, admiro quem tem essa fé. Eu admiro quem... Eu fiz uma viagem agora para a Cidade do México e eu estive na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. E lá tem o manto, né, de Guadalupe. Depois pesquisem a história, eu no meu Instagram falei um pouco sobre isso. Lá tem um manto de Guadalupe, né, que foi um indígena que... Toda a história, o manto ficou impresso nas vestes dele, é um milagre, tá lá impressa, lá num quadro até hoje na Basílica. E você vê a devoção, lá é o santuário católico mais visitado no mundo, se não estou enganado, tá? E eu acho isso muito legal, né? Assim, as pessoas de fato acreditam naquilo que a Virgem Maria, a Imaculada de Guadalupe, guarda seus caminhos, etc. E tem uma beleza nisso. Eu não consigo crer. Por quê? Porque eu não passei por essa experiência de conversão de nenhuma religião. E isso me torna uma pessoa mais, vamos dizer, fria. Eu não sou o Carl Sagan. O Carl Sagan, um dos maiores divulgadores científicos de todos os tempos, se você pegar o Neil deGrasse Tyson também, que é o novo Carl Sagan, digamos assim, né, que é um astrofísico também, eles são ateus assim no sentido de eles ficam maravilhados com o universo por si só, com a natureza, sem a essência de Deus. Eu não consigo chegar nesse nível. Eu acho que há uma força inteligente, uma coisa que movimenta esse universo. O que é, eu não sei. Então, a minha questão com a religião é, quando você entende a história das religiões, desde as suas origens, né, a supressão porque quem define o que é mito? Porque quando a gente fala... Eu que estudo filosofia, eu estou sempre estudando filosofia antiga, né? Que é a filosofia da Grécia. Então... É engraçado que hoje aquilo ali é um grande mito, né? Ninguém mais acredita no Poseidon. Ninguém mais acredita em Hermes, em Zeus, em Hades, em Cronos. Mas acreditamos em Jesus, em Maria, por exemplo. Ué, como que essa ruptura aconteceu? Porque 2000 anos atrás você tinha santuários e templos dedicados a Hermes. Você tinha templos dedicados a Afrodite. E agora a gente faz filmes zoando. Ou seja, foi suprimido. Isso é um processo social, vocês entendem isso? Então, o que me faz acreditar que daqui a 2000 anos, Jesus, por exemplo, possa ser tratado como Poseidon hoje? Foi um mito, as pessoas ali acreditavam, mas isso foi suprimido agora pela verdadeira revelação. Então, eu tenho muita dificuldade, pessoal, em crer, né? Mas... E quando eu olho o universo, eu falo, cara, isso é enorme, a gente não faz ideia do que está fazendo aqui, e sempre esbarra na experiência subjetiva, que eu admiro muito. Então essa foi minha reflexão sobre Deus, eu gosto de fazer esses vídeos, né, mais reflexivos assim, pra gente trocar uma ideia. E eu quero saber de você, você tem plena convicção que Deus existe? Qual Deus? Qual a sua religião? Ou você não tem nenhuma? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia, eu quero conhecer um pouco mais do que vocês pensam e aprender também, né, com cada um. E eu sigo na minha luta, na minha busca, que eu gosto muito sobre religiões e de provar a subjetividade, de provar o transcendente, né, o que não está aqui na matéria. É isso que eu tô querendo achar. Será que um dia eu vou encontrar ou não? Comenta aqui embaixo, a gente se vê até o próximo vídeo. Um abraço.